Boa noite, seja bem-vindo ao culto no Galeão. Esse é um culto que acontece na hora da janta dos funcionários, de 22h30 às 23h30. Você é bem-vindo e nesse período pandemia nós estamos fazendo online. Nós vamos começar com uma oração inicial. Eu vou pedir a Ivani para orar. Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, para adorar, para louvar, para engrandecer o Seu nome. Senhor, toma este culto em Tuas mãos, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir o que Tu tens a nos dizer, as Suas direções, os ensinamentos que o Senhor tem para cada uma de nós, Senhor. E que nada, Senhor, nada venha a interferir na nossa atenção ao que está sendo ministrado, ao que está sendo louvado, ao que está sendo apresentado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, fique à vontade entre nós, Senhor. E aqueles que desejam vir e que estão com algum impedimento, traz, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Convido vocês, então, para fazer a leitura comigo. Nós vamos ler e acompanhar a leitura do Salmo 103. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não mais será conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. É assim o nosso Deus. Nosso Deus é bom, ele é misericordioso, ele é fiel e ele não cessa de ter misericórdia. É por isso que nós podemos confiar, né? Que no dia mau, no dia da dificuldade, o Senhor de misericórdia continua com a sua mão estendida. Ele nos deu Jesus, ele já teve grande misericórdia e continua sustentando essa misericórdia na nossa vida. Vamos adorar o Senhor, então? Todos numa só voz declarando que só Tu és.
verdadeiro Senhor. Nós temos o hábito de, neste momento, apresentarmos ao Senhor o nosso motivo de gratidão. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque, primeiramente, que o Senhor tem guardado nossas vidas, estamos aqui priorizando ao teu reino, e eu quero colocar, em concordância com as minhas irmãs aqui presentes, esses pedidos de gratidão, Senhor, essa demonstração, essa celebração de gratidão a Ti, pela a cura da sobrinha da Regina, amiga dela. Senhor, o Senhor é bom, verdadeiramente o Senhor é bom, e interviu nessas vidas, dando vitória. Elas venceram o Covid, Pai. Obrigada, Senhor, também, porque o Senhor tem guardado a Rosane, o Senhor tem protegido, o Senhor tem suprido, Senhor. Recebe a gratidão da tua serva e a nossa gratidão juntamente com ela. Senhor, te louvamos pela família da Ivani, o Senhor tem protegido a família dela, e sabemos que o Senhor está resgatando eles para se renderem a Ti, e que ela possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigada, porque ela também te agradece pelas provisões. Ela disse que nada tem faltado, e verdadeiramente, para todas nós, nada tem faltado, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigada pela recuperação da Juju, Senhor. A Débora agradece. Ela vê a tua mão, Senhor, recuperando a sua filha. Obrigada, meu Deus, pela vitória da minha irmã. Obrigada também porque o Senhor tem protegido a minha família. Os que ficaram com Covid, todos foram restaurados. Obrigada que o Senhor tem me protegido. Eu creio que o Senhor vai me proteger durante toda essa pandemia, para que eu possa continuar glorificando o teu nome e dizendo que só o Senhor é Deus. Recebe nossa gratidão nessa hora, nossos corações, nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos então para a nossa primeira meditação. E eu gostaria que Regina, ora por mim nessa meditação que eu vou fazer agora, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a sua filha Ivani agora nas tuas mãos, te pedindo sabedoria do alto, Senhor, que ela receba de ti neste momento, Senhor, sempre uma palavra rema, Senhor, para trazer aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, acalma a nossa alma, Senhor, para que estejamos atentas para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu estava me lembrando dos tempos em que nós éramos crianças, né? Lembrando do tempo em que éramos crianças e que ouvíamos os nossos pais nos ensinando, os nossos professores, né? Quanto aprendizado! A criança busca o aprendizado, busca o conhecimento. Bom seria se nós hoje também continuássemos com essa iniciativa, com essa prática, né? Porque buscar o conhecimento é algo muito importante, principalmente quando o conhecimento vem do Senhor. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1, no versículo 7, que fala exatamente sobre isso. Provérbios é um livro de sabedoria, né? E esse provérbio foi escrito pelo rei Salomão. E o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em outras versões diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mas aqui nessa versão está o princípio do conhecimento, do conhecer. E nós começamos a refletir no que é o temor do Senhor. Muitas pessoas acham que o temor do Senhor é ter medo do Senhor. Não. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor. E Ele tem interesse em cuidar de cada um de nós. Então, quando o autor fala sobre temor do Senhor, ele está dizendo o respeito que nós devemos ter pelo Senhor, como filhos têm respeito por um pai amoroso. E Deus é um Deus amoroso. Então, quando ele fala que o princípio do conhecimento é o
temor do Senhor, né, ele está nos direcionando. Mas ele diz também que a pessoa que é insensata despreza. Ela despreza a sabedoria e a disciplina. Quantas vezes nós estamos caminhando pela vida e recebemos assim conselhos: não vá por aí, não faça isso, não tome tal decisão, não tome tal caminho, isso pode atrapalhar a vida, e nós desprezamos o conselho, nós desprezamos a disciplina. Já deve ter acontecido com você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, de quantas vezes cometeu um ato errado, ou um ato impensado até, e alguém, uma pessoa próxima, uma pessoa querida, veio e repreendeu e corrigiu. Isso é comum as pessoas passarem por essas questões na vida. Quantas vezes somos repreendidos e corrigidos pelos outros porque erramos e somos humanos, isso é natural. E quantas vezes desprezamos essa correção? Desprezamos o ensino. Aqueles que corrigem, corrigem com amor. E o Senhor Deus, ele é assim, ele nos corrige. Feliz aquele que é corrigido pelo Senhor, que é ensinado pelo Senhor. É uma das grandes provas do amor do Senhor é quando ele nos corrige, quando ele nos ensina. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele andava pelas sinagogas ensinando, porque é importante que sejamos disciplinados. E como é bom que seja pelo Senhor. Mas muitas vezes o Senhor levanta pessoas para fazer esse tipo de correção, esse tipo de conselho, trazer o ensino para nós. Então, com essa palavra, nós aprendemos e lembramos para aqueles que já sabem o quão importante é respeitar ao Senhor, o quão importante é aprender, porque o Senhor diz também: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Logo, buscar a presença do Senhor é imprescindível em todo o tempo. Vivemos momentos de angústias, de tristezas, de diversidades, de dúvidas, e só os ensinamentos do Senhor podem nos conduzir. E o Senhor, quando ele mostra um caminho, e o texto diz isso, não façamos como essas pessoas que ele diz no texto. Não façamos como o que está escrito no texto, os nécios, os loucos desprezam. Não sejamos assim. E podemos ter a oportunidade de ouvir, pensar, meditar e seguir esses conselhos. Tem pessoas que, quando recebem um conselho, elas falam, elas ouvem, sim, ouvem o que está sendo dito, mas no final, bobagem, não fazer nada disso. Não dão atenção e pagam um preço por isso. Que isso não aconteça nem com você e nem comigo, porque o Senhor nos ama. Ele nos corrige, ele nos ensina por meio da sua palavra e ele levanta servos, ele levanta filhos para corrigir e ensinar aos outros. Então, quando nós estivermos sendo ensinados em tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, nós paremos e demos toda a atenção ao que está sendo dito. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra. O Senhor está nos lembrando o quão importante é ouvir, respeitar a ti e ouvir os ensinamentos, Senhor, e não desprezar. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que o ensino chega até nós e nós não damos a importância que deveríamos. Senhor, que não seja assim mais na nossa vida. Que nós possamos aprender de Ti, guardar, meditar e usar o conhecimento aprendido em todo o tempo e valorizar, Senhor, aos Seus filhos quando vêm e nos ensinam e nos corrigem, Pai, com a Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu alerta, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu louvo o Teu nome mais uma vez nesta noite.
te rendo graças e louvores, porque eu sei que o Senhor criou o céu e a terra, Deus, e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Espírito de Deus. Eu também quero colocar nesse momento, Senhor, a Marilene, ela tem que realizar essa tarefa e está pedindo a tua ajuda, Espírito Santo. Ajude a ela sintetizar, a ela ter argumentos, Senhor, para a glória do teu nome, que ela possa cumprir, Senhor, para esse a fazer que ela tem que fazer. Deus, no nome de Jesus, seja com Marilene, Senhor, ilumina sua mente para que ela possa fazer o melhor. Eu também, Senhor, te peço essa bênção pela vida da Ivani, essa decisão importante que ela precisa tomar. Espírito de Deus, em nome de Jesus, ajuda a tua filha. Ela tem colocado a sua vida diante de ti. Então, eu creio, Senhor, plenamente, Senhor, que ela há de escolher, fazer a escolha correta, dirigida pelo teu Espírito. Peço também pela saúde da Débora, seja com a Débora, Senhor, ela está cansada, mas o Senhor é aquele que renova os cansados. Eu Por creio. isso, Deus, eu coloco nas tuas mãos a tua filha. E te peço também uma benção para a Juju, Senhor, pela calcificação da tíbia dela. Ela te pede, Senhor, que a tua filha ela possa ficar bem, voltar normalmente, Senhor. Eu também te peço pela professora Rosane, que ela continue na paz e na tranquilidade do teu Espírito, Senhor, passando por todas essas fases. Senhor, eu oro pelas nossas vidas, pela vida do meu pai, te pedindo saúde, Senhor, no nome de Jesus. É dessa maneira que eu creio que tua mão poderosa está sobre a vida dele. No nome de Jesus, amém. Amém. Ter sabedoria faz diferença para viver, né? Escolaridade, muitas vezes não. Quantas pessoas têm escolaridade e não têm sucesso na vida? Mas sabedoria faz diferença. Independente do momento em que nós estivermos, sabedoria é aquela dose que faz a diferença para viver, para conviver, para aproveitar as oportunidades que a vida passa por nós, e de uma forma saudável, equilibrada. Então, sabedoria faz a diferença, principalmente para que a gente atravesse essa vida em paz com Deus, para que a gente tenha Deus como nosso ajudador, mas muito mais, que a gente tenha a oportunidade de servi-lo, que a gente tenha a oportunidade de segui-lo, para que a gente tenha a oportunidade de viver os projetos de Deus, que são divinos, portanto, são muito melhores do que os nossos projetos. E foi assim que o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele desejou para os colossenses, era aquele povo, aquela igreja, e eles eram pessoas que tinham um coração recém-chegado para Deus, eles eram novos na fé. E Paulo disse assim no livro de Colossenses, no verso de 1 a 10. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que pedido bom, né? Ele diz aqui, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Quem fala isso é um homem íntimo de Deus, é Paulo. E Paulo deseja o melhor para esses novos na fé. Então, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência. 3 coisas que fazem diferença. Mas, muitas vezes, a gente não discerne, a gente não consegue saber como é que essas 3 coisas se aplicam na nossa vida hoje. Isso não é difícil.
porque a própria palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8, ela deixa um exemplo muito claro para a gente. E é o exemplo de Filipe. Filipe encontra com uma pessoa, e esse encontro de Filipe com um homem da Etiópia, um etíope, faz a diferença. Ali é um exemplo muito claro do que é vontade de Deus, do que é sabedoria e do que é inteligência espiritual. Porque se a gente sabe a vontade de Deus, mas se a gente não atua inteligentemente, ou seja, não atua com a própria sabedoria de Deus, se a gente não reage correspondendo com o próprio conhecimento de Deus, a gente corre o risco de errar. Porque fazer as coisas à nossa moda não é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é fazer as coisas ao jeito, na forma que Deus deseja. Então, conhecer a vontade de Deus faz diferença. Ter sabedoria é escolher obedecê-lo. E inteligência espiritual é escolher a melhor maneira de obedecer a Deus. Por que a melhor maneira? Porque tudo tem uma melhor maneira. E a melhor maneira é seguir rigidamente aquilo que Deus diz. Ou seja, passo a passo, como ele diz. Porque Deus é divino e ele tem a melhor opção. E já que ele enxerga todas as coisas, ele enxerga mais que a gente. Então, vamos ver o exemplo aqui. O exemplo é no livro de Atos, capítulo 8, no verso 26. Nesse verso 26, nós temos um exemplo, porque Filipe, ele já é um homem que busca Deus. É um homem que a palavra de Deus diz que ele é cheio do Espírito Santo. E no mesmo capítulo, no verso 3, diz que ele era um homem, no verso 7, aliás, diz que ele era um homem que seguia ao Senhor e que ele fazia milagres. Ele era cheio do poder de Deus. O poder de Deus era com ele. Então, ele era um homem fiel a Deus. Diz também que ele era um homem desprovido, que ele tinha atitudes. E que atitude inteligente, espiritual, mostra isso? Ele obedecia a Deus. A palavra de Deus diz no capítulo 11, no verso 30, portanto, muitos anos antes até do próprio Filipe nascer, diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, aquela pessoa que leva a palavra de Deus a outros é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem misericórdia dos outros, porque ela leva o melhor dessa terra, que é o conhecimento de Deus, para outro. Então, ela serve ao próximo com a sabedoria divina. Ela apresenta Deus a quem não o conhece. Esse é Filipe, o evangelista Filipe, que está desempenhando essa tarefa, ele está levando a boa nova. E o interessante é que há uma perseguição nesse lugar onde ele está. E ali em Jerusalém, depois da ressurreição de Cristo, o próprio Saulo perseguia a igreja de Cristo, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, a ponto de matar, de apedrejar. E, recentemente, Estevão, um grande servo do Senhor, havia falecido apedrejado, justamente por declarar essa fé em Cristo Jesus. Então, aquelas pessoas que não aceitavam, não compreendiam, essas pessoas maltratavam a esse ponto. O Estevão faleceu. E Filipe vai para Samaria. E essa é uma atitude inteligente, uma atitude sábia, porque não só ele sai da confusão que está acontecendo em Jerusalém, como ele também vai para outro lugar onde Jesus disse que deveríamos ir. A palavra de Deus, quando Jesus está se despedindo do mundo, né? Ele está subindo aos céus, ele disse que deveriam levar a palavra em Jerusalém, mas deveriam levar a palavra em Samaria e até os confins da terra, ou seja, até os limites das terras. E foi o que Filipe fez.
Filipe sai ali daquela região da Judéia, vai para Samaria. E em Samaria acontecem muitos milagres, mas ele está obedecendo a um chamado de Deus. Então, obedecer ao chamado de Deus é uma atitude sábia, é conhecer o desejo de Deus. O desejo de Deus é a ordem de Jesus. Se Jesus disse, vá a Samaria, então nós já podemos ver que Filipe está usando do propósito, do conhecimento que Deus deu, da vontade, do propósito de Deus. E ele vai sabiamente, porque ele vai levar a palavra de Deus a outras pessoas, vai ganhar almas para Cristo. E também ele vai de uma forma inteligente, inteligência espiritual. Por que nós dizemos isso? Porque um anjo se apresenta para Filipe e diz, levanta-te e vai pelo caminho, desce para Gaza, e vai porque o caminho está deserto. Alguns comentaristas dizem que essa expressão deserto significa meio-dia, horário mais quente, em que ninguém fica por aí passeando no horário mais quente, mas não se pode afirmar com precisão. Então, Filipe vai porque está deserto, ou seja, ele segue uma orientação divina que é a inteligência espiritual. Se tem gente perseguindo, o que você tem que fazer? Escolher um caminho que não tenha gente perseguindo. E as estradas romanas eram estradas que estavam amplamente vigiadas, porque esse é o período em que o governo romano tem autoridade sobre vigilância sobre essas regiões, sobre esses lugares. Mas Deus diz, através do anjo, que aquele caminho é seguro, que aquele caminho está deserto. Se o caminho está deserto, o que parece? Parece apenas que Filipe vai seguir uma rota. Aqui não está dito para que ele vá evangelizar, mas ele já tem esse propósito, ele já tem natural desejo de obedecer a Deus. Tanto é que ele estava fazendo isso na Judéia e em Samaria. Agora, Filipe vai pela cidade, vai pelo caminho. E quando ele vai pelo caminho, ele encontra uma figura inusitada. Ele encontra alguém que vem de Jerusalém, vem do templo da adoração a Deus, ao Deus a que ele serve também. E esse homem tem um rolo. Ele tem a palavra de Deus na mão. Não é qualquer pessoa que tem um rolo na mão. Principalmente porque ele é um etíope, ele não é um judeu. Então, ele é uma pessoa diferente, ele é um gentio, é alguém que naturalmente não estaria interessado em ler a palavra de Deus. Mas Filipe encontra esse homem. E, de novo, ele obedece, porque ele escuta outra vez a orientação. Achega-te, junta-te a ele. Só que Filipe está a pé e este homem está dentro, né, de um transporte. E, para isso, Filipe vai ter que correr, vai ter que fazer um pouco de esforço. Mas a palavra de Deus diz isso, que o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, a gente precisa fazer esforço para cumprir a palavra de Deus. Então, Filipe, que já tinha o propósito de Deus, agora ele já percebeu. Achega-te, ajunta-te. Isso não era dificuldade para Filipe, porque o propósito de Filipe já era servir ao Senhor e dividir o conhecimento de Deus com outras pessoas. Então, ele se aproxima, ele teve que correr, ele teve que ouvir a orientação e ele tomou a iniciativa. O anjo disse, achega-te e junta-te a ele. Mas Filipe toma a iniciativa para se juntar. Que interessante, que rapidez, que obediência, que sabedoria. Mas o que parece é que essa atitude é meio cansativa, né? Uma atitude com um propósito diferente. Lá em Samaria, muita gente estava aceitando Jesus, estava ouvindo e vendo os milagres que o próprio Filipe fazia. Mas agora, ele tem uma pessoa dentro desse transporte e ele precisa se aproximar. Deus tem propósito, até com quem parece distante, até com quem parece diferente.
mas estava interessado na palavra. Ele era de outra nação e ia para outro país, mas ele tinha a palavra na mão, sabe? Quando ele estava sozinho dentro desse transporte. Quando às vezes a gente está sozinho, com a palavra de Deus na mão, e a gente nem faz parte ainda de grupo nenhum, a gente pensa, Deus não vai falar comigo igual fala com eles. Não pense assim, porque o nosso Deus é aquele que enxerga. A Bíblia diz que prescruta, que sonda os corações, e Deus tudo vê. E Deus preparou o Filipe, evangelista, uma pessoa treinada para explicar, conhecedor da palavra. Era um homem sábio, conhecedor da palavra. Porque quem conhece a palavra é a sabedoria, então tem sabedoria. E ele se aproxima, ele pergunta e ele parte para a atividade. E o interessante é que esse etíope diz, mas como é que eu poderia saber se ninguém me explica? Ele perguntou, você entende o que lê? E o etíope diz, como eu poderia saber se ninguém me explica? E então Filipe se dispõe. E quando Filipe se dispõe, ele mostra o que estava lendo. Ele estava lendo o Antigo Testamento, um trecho da Bíblia. E esse trecho falava a respeito de Jesus, mas ele não compreendia. E ele então disse, ele respondeu, rogo-te que de quem esse profeta está falando? Ou seja, ele estava lendo, mas ele não entendia de quem o profeta Isaías, que ele estava lendo, falava. E olha que interessante a resposta de Filipe. Filipe disse, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe tornou aquele conhecimento aquele desconhecimento que ele tinha ali de Isaías e traduziu, explicando que era Jesus, que estava sendo anunciado, profetizado muitos anos antes daquele momento ali. É assim o propósito de Deus. Ele vem muitos anos antes da minha existência e da sua. E muitas vezes a gente pensa que a gente não tem propósito nesse dia, nessa hora, nesse lugar, no meio desses problemas, não é? A gente pensa que só a gente que está se vendo, mas eu quero te dizer hoje que Deus está te vendo e não é agora nem hoje, porque está acontecendo tudo isso, não. Deus está te vendo porque Ele é eterno. Ele, desde o início do mundo, Ele sabia que hoje, eu e você, passaríamos por essa situação. Hoje, eu e você, como nós estamos nos sentindo? Qual é a nossa frustração? Qual é a nossa alegria? Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem onisciência, é o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que conforta, que consola. Mas Ele tem nome. E Filipe disse isso. Este é Jesus. A pergunta é, será que eu e você também conseguimos reconhecer Jesus naquilo que estamos lendo na palavra? Conhecemos e entendemos que esse Jesus está aqui hoje, agora. Algumas vezes a gente tem dificuldade. Mas aquela oração que o apóstolo Paulo fez aos Colossenses era que houvesse conhecimento do propósito de Deus, da vontade de Deus, tivesse sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, discernimento, é quando a gente sabe o que é para fazer e faz. É quando a gente percebe aquilo que Deus deseja e a gente segue exatamente como Deus diz, porque isso sim é prosperidade. E a palavra de Deus disse, ali naquele trecho, né, tudo foi muito bem colocado por Filipe. E quando Filipe fala de todas essas coisas, chega a um ponto a conversa em que eles estavam caminhando, diz o verso 36 do livro de Atos 8, diz que indo eles pelo caminho e chegaram ao pé de alguma água, e disse então o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Olha que interessante. Isso é inteligência espiritual. É quando a gente conhece a vontade de Deus, quando a gente recebe a palavra de Deus, adquire a sabedoria de Deus e com prontidão
executa. Então, Filipe, aquele homem pronto a ouvir a orientação de Deus, a se deslocar de um lugar para outro por orientação de Deus, para esclarecer a uma pessoa. Isso é propósito, é amor de Deus com esta uma pessoa. Do mesmo jeito que Deus estava tendo amor por muitas pessoas lá em Samaria, quando Filipe estava falando a muitas pessoas. O Deus de amor, o Deus de bondade, é assim. Esse Deus amoroso toca. E quando ele toca, é bom que nós tenhamos inteligência espiritual, que a gente reconheça e que a gente reaja. E foi assim com esse etíope. Esse etíope, que também era eunuco, ele diz, mas se tudo isso está acontecendo e o sinal de arrependimento é que eu me batize, então vamos aproveitar. Mas onde ele estava mesmo? Ele estava numa viagem. Eu não sei como é que você está agora, ouvindo esse vídeo, assistindo esse culto, e que situação você está passando. Se você está entrando pelo aeroporto, se você está saindo, né? Se você está aguardando um voo, se você está numa rodoviária, se você está num ponto de ônibus, mas ainda que você esteja em trânsito, Deus tem propósito com você. Deus ama você. Mas e nós? Estamos também querendo desfrutar desse propósito? Estamos querendo corresponder ao propósito de Deus? O etíope, ou seja, aquela pessoa de outra nação, encontrou Filipe e encontrou em Filipe a interpretação da palavra de Deus. Quando o nosso coração está aberto e querendo entender e ouvir, não pense que isso é uma questão apenas humana e racional. Deus levanta pessoas, homens, mulheres. Deus mesmo move do seu povo aquele esclarecimento que você precisa. E quantas vezes Deus nem vai mover ninguém, Ele próprio vai te esclarecer, Ele próprio vai te guiar. Quantas vezes a gente tem sonhos, né? Sonhos necessários, sonhos que o Senhor mesmo está nos orientando. Achei muito interessante essa noite, porque eu sonhei que estava sonhando. E enquanto eu sonhei que estava sonhando, Deus me dizia que naquele sonho que eu deveria esclarecer um texto, a palavra do texto e com a pessoa que eu deveria tirar a dúvida. Que interessante, né? Com um professor. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos orienta. Então, não se perca, não se frustre. Esse é o nosso Deus que sabe do seu coração, sabe das suas intenções e até te desperta para aquilo que você não está percebendo. O interessante, no meu caso, é que eu não estava atenta àquele trecho daquele versículo, não é? E Deus me chamou a atenção. O que será que Deus está chamando a sua atenção hoje? Deus também quer falar com você hoje, mas é preciso que você tenha uma prontidão, que você tenha uma rapidez de desejar se levantar e sair. E algumas vezes parece que a gente está atado, né? Parece que a gente está assim, envolvido, sem condições de se mexer. Mas é necessário que a gente corresponda. Deus sabia das limitações do etíope. Ele não compreendia, mas Deus levou lá de Samaria até aquela estrada deserta, no momento que parecia que não tinha ninguém, que ali agora ninguém ia poder esclarecer. Deus esclareceu. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, o Deus a quem eu sirvo ama a mim e ama você. O Deus a quem te criou, criou a mim e criou a você. Esse Deus é o Deus que dá sabedoria, é o Deus do conhecimento, é o Senhor dos senhores, e Ele hoje está aqui, disponível para falar com você. E a atitude é a mesma. A atitude é a gente demonstrar que deseja. E quando o eunuco encontrou com Filipe, a atitude
que ele precisava tomar era demonstrar esse arrependimento através do batismo. E então foi o que ele fez. Mas a palavra de Deus é muito clara. Quando o nosso coração conhece o que nós devemos fazer, é necessário que se faça. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, conheça a vontade de Deus, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia e você vai saber aquilo que se deve fazer e aquilo que não vale a pena. Isso é sabedoria. E não, você não vai ficar sem exemplos, não são coisas abstratas nem pensamentos filosóficos. São coisas práticas, porque Deus deixou Jesus conosco na terra. E o registro da sua permanência como um exemplo prático de como é que nós devemos proceder. Por isso a gente lê e reflete tanto sobre a palavra de Deus, o exemplo de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele é Senhor, que ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos a liberdade de estarmos perto de Deus, sermos amados, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas também para nós nos curvarmos diante dele, recebermos o seu perdão. E isso se faz quando o nosso coração se arrepende, quando a gente pede perdão e permite que Deus governe a nossa vida. Então, vamos orar? Vamos orar pedindo ao Senhor que a gente tenha sabedoria, que a gente conheça o propósito da vontade de Deus e que a gente tenha inteligência espiritual, prontidão, discernimento para agir conforme Ele deseja, arrependendo, pedindo perdão e recebendo a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que nos ama, que nessa noite deseja para nós que nós alcancemos o Teu propósito, que tem um rumo para nós. O Senhor é o Deus que nos livra de questões, de dúvidas. Senhor, ainda que estejamos sozinhos, numa terra distante, numa estrada, Senhor, sem esperança, num deserto, como estava o etíope nessa história. E eu quero te pedir que todos quantos estão ouvindo essa palavra, Senhor, que o nosso coração se curve, que o Senhor receba o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento por tantas decisões e quantas vezes indecisões, quantas vezes prorrogações, procrastinações, atrasos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, dá-nos a prontidão, dá-nos da sabedoria, mas também da inteligência espiritual, atitude, em nome de Jesus, que nesse tempo, nesse dia e nessa hora, o teu povo receba de ti o perdão, em nome de Jesus, e receba a alegria, porque o Senhor tem alegria para viver. E é isso que eu te peço, não dessa alegria passageira, mas alegria eterna, essa que cuida de nós aqui na terra, e quando nós passarmos daqui, a hora que o Senhor desejar nos levar, estaremos contigo na eternidade. Por isso, em nome de Jesus, vem cuidar hoje das nossas dificuldades, mas em nome de Jesus, que a sabedoria de nos curvarmos diante de Ti, reconhecermos que só Jesus salva, isso esteja muito claro na nossa vida. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Leia a Bíblia. Então, vamos fazer uma oração pelo Galeão, pelos trabalhadores daquele lugar. Eu vou orar, ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, quero apresentar a Ti, Senhor, o Galeão, aquele aeroporto, Senhor, onde muitas pessoas vêm para o Brasil, muitas pessoas saem do Brasil para outros países, e algumas simplesmente fazem uma escala curta para fazer um traslado. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa cada passageiro que está ali naquele lugar, que entra e que sai. Senhor, guarda as portas daquele lugar, para que nada que não venha do Senhor entre no nosso país, Senhor. Senhor, guarda os trabalhadores,
existe agora mudança de horários, eles estão em movimento. Senhor, guarda os empregos deles, Senhor, guarda as famílias. Senhor, que haja sempre um bom fluxo no trabalho que eles estão fazendo. Em nome de Jesus, abençoa a parte do juizado que está ali, a Polícia Federal, Senhor, aqueles que estão no hotel, que dirigem o hotel, que estão num ambiente um pouco mais afastado. Guarda, Senhor, cada um daqueles seguranças que estão espalhados por todo o aeroporto, seja no Terminal 1, seja no Terminal 2, Senhor. E também eu peço a Ti, Pai, e apresento todos os participantes do grupo do WhatsApp, que estão ali também, neste momento, em oração conosco, e aqueles que em outro momento estarão também participando. Em nome de Jesus, toma a capela em tuas mãos também, que nos faça para adoração a Ti, também seja preservado naquele lugar. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus de misericórdia e de bondade. E é a tua bondade que eu te peço, visita a vida da Mônica, a área profissional dela. Abençoa, Senhor, o Mário, em todo o projeto que o Senhor tem com ele, o ministério. Em nome de Jesus, faz a diferença, Senhor. Que o teu poder seja visto nesse período. Te apresentamos também o período da Covid, as vacinas, as decisões políticas, as decisões jurídicas. Senhor, Tu és o Deus de misericórdia. Olha para os hospitais, Senhor, levanta os enfermos daquele lugar. Cria uma situação para o Brasil, para os desempregados, em nome de Jesus, para os injustiçados, porque a área jurídica está travada por conta da pandemia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, toma aquelas pessoas que estão circulando, e o período de lockdown quando chegar na nossa cidade. É no nome de Jesus que as violências domésticas sejam cortadas na autoridade, no nome de Jesus. Cesse, guarda as crianças, as mulheres, Senhor, os frágeis, em nome de Jesus. Por isso eu quero te pedir, dá sabedoria à juventude, para que ela saiba reagir bem, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós te pedimos que o teu grande amor, que a graça infinita de Jesus e a doce, terna, bendita consolação do Espírito Santo, com toda a sua sabedoria, nos guie hoje e eternamente. Amém. Amém. Bem-vindo, mais uma vez, Moniquinha também. Débora, bom te ver novamente. Estávamos com saudade de vocês, viu? Tá. Deus abençoe, uma boa Meninas, semana a todos. E a todas. Amém. Amém. Tchau. Deus abençoe. Tchau.